Muito bom dia, glória a Deus. Manhã de quarta-feira, queridos, nós estamos aqui para mais um devocional. O Senhor nos permitiu mais uma manhã estarmos aqui falando desse amor, falando dessa palavra e dessa série maravilhosa que nós estamos falando essa semana, que é a maturidade. Você que a cada dia mais tem buscado no Senhor crescer espiritualmente, amadurecer de forma espiritual, baseado na palavra de Deus. Eu tenho certeza que você está no lugar certo. O Senhor te enviou aqui para que você possa ouvir essa palavra nessa manhã. E o capítulo de hoje da nossa série, o tema é Constância em meio às estações. Hoje, o Espírito Santo quer falar com cada um de nós a respeito de permanecermos o mesmo, independente das circunstâncias, independente das situações, independente das estações. O Senhor vai nos amadurecer de uma forma que nada irá nos abalar. Você crê nisso? Então continue comigo nos próximos minutos. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar com você nessa manhã. Para quem é novo aqui, eu sou o pastor Juninho, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está em Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 11. Filipenses, capítulo 4, o verso de número 11, que diz assim: Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, queridos, por incrível que pareça, ele está escrevendo essa carta em uma prisão. Um homem que estava limitado, estava tendo a sua liberdade limitada, está nos escrevendo a respeito de estar contente em toda e qualquer situação. Ele fala sobre esse contentamento e sobre essa estabilidade, independente da circunstância em que ele está vivendo. Ele fala, eu sei, onde está aqui? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, isso é forte demais. Paulo estava dizendo a cada um de nós, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Nessa manhã nós podemos dizer, Senhor, nos dá essa maturidade de Paulo. Porque uma coisa é falar que você permanece o mesmo, contente, quando as coisas estão indo bem. Mas difícil é falar isso, vivendo a circunstância que Paulo estava vivendo. Encarcerado. O pessoal está chegando aí, nós estamos ao vivo, 7h04 da manhã. Bom dia, Paula. Bom dia, Érica está por aí. Bom dia, Dona Edith. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gosto muito desse texto quando Paulo finaliza dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós vemos isso adesivado nos carros, né? As pessoas colocam isso na bio do Instagram, mas pensando que Deus me permite fazer todas as coisas. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando que tanto na escassez, tanto em momentos bons, tanto em momentos ruins, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, seja ela boas ou seja circunstâncias ruins. Aí ele finaliza dizendo, eu tudo posso, porque é Cristo que me fortalece, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. Não quer dizer que eu posso fazer todas as coisas. Não é uma carta em branco para fazer aquilo que eu quero. Nós não podemos distorcer essa verdade da palavra. Então, queridos, Paulo, ele aprendeu a ser o mesmo. Nós precisamos aprender com Paulo nessa manhã a respeito dessa maturidade, aprendermos a ser o mesmo, no muito, no pouco, na alegria ou na dor. Essa é a marca de um cristão maduro, de quem amadureceu espiritualmente. Não depende daquilo que sente, não depende das suas emoções ou do que tem para que ele permaneça fiel, independente daquilo que ele tem, independente daquilo que ele sente, independente das circunstâncias, ele permanece constante. Nessa manhã o Senhor quer falar com cada um de nós, porque nós não podemos ser instáveis, queridos.
Nós não podemos ser aqueles que variam conforme as coisas acontecem ao nosso redor. Nós não mudamos conforme o tempo. Nós não podemos mudar conforme as estações. Nós precisamos permanecer. Declare isso sobre a sua vida nessa manhã. Eu decido permanecer, independente das circunstâncias, independente das coisas que vierem sobre a minha vida. E assim como Paulo aprendeu a viver em toda e qualquer situação, eu decido permanecer em Cristo, independente das lutas, independente das batalhas, independente dos bons momentos, eu permaneço o mesmo. A constância, queridos, que é o tema que nós estamos falando hoje, a constância em meio às estações, ela é fruto, sabe do quê? Da confiança que eu tenho em Deus. E essa confiança, ela só é fortalecida com relacionamento, com leitura, conhecimento a respeito de Deus. Quanto mais eu confio, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio. Guarda isso. Vamos lá? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio. Guarda essa verdade no seu coração nessa manhã. Só com essa frase, queridos, nós poderíamos já de alguma forma resumir tudo isso, né? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio. E é a confiança que vai nos trazer, queridos, essa estabilidade emocional, comportamental, espiritual, que vai nos manter constante em toda e qualquer situação. Quando o cristão ele entende que a vida está nas mãos dele, nas mãos de Deus, quando essa confiança chegou no nível tão alto, queridos, ele não se abala facilmente. Ele não se abala com as mudanças externas, porque ele está firmado na rocha, que é Cristo. Quantos lembram da série Firmados na Rocha? Onde nós falamos que nós estamos firmados em Cristo. Salmos 125, verso de número 1, vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu declaro isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A Paulo está dizendo aí que lembra, né? Da nossa série Firmados na Rocha. Queridos, eu declaro que você, a sua casa, a sua família, confiará no Senhor ao ponto de ser como os montes de Sião, que não se abalarão. Pode vir a tempestade, pode vir as afrontas, pode vir o levante de onde for. Você e a sua casa permanecerão inabaláveis. Você pode declarar isso sobre a sua vida nesse momento. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, os filhos dos meus filhos, que eles permanecerão inabaláveis. Eles confiarão, eles entregarão a sua vida ao Senhor Jesus. Então vamos entrar para o primeiro ponto aqui. Primeira coisa que você precisa guardar no seu coração. A palavra do Senhor vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Primeira coisa, cristão maduro é constante porque tem raízes em Cristo. Quem aqui tem raízes em Cristo? Diga amém. Aleluia. Nós estamos firmados em Cristo Jesus. A constância, queridos, nasce das raízes e não das circunstâncias. A constância nasce das raízes quando nós estamos enraizados em Cristo. Quem é superficial, quem é aquele que está sobre a areia, na fé, ele é levado pelo vento. Ele é levado pelas ondas, pelas circunstâncias. Mas quem está enraizado em Cristo, esse permanece, mesmo quando tudo está instável. Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 6, diz: portanto, assim como recebestes Cristo, o Senhor, continue a viver nele. Repita isso sobre sua vida. Eu permaneço em Cristo. E o texto está dizendo: continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Olha o que esse texto está dizendo, querido, que incrível. Continue a viver nele, enraizado e edificado nele. Você e a sua casa está edificado em Cristo, está enraizado em Cristo. E vento nenhum vai balançar, vento nenhum vai mudar as suas emoções, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, porque você está enraizado em Cristo. Jeremias, capítulo de número 17,
verso de número 7 diz: bendito é o homem que confia no Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não teme quando vem o calor, e suas folhas estão sempre verdes. Queridos, primeiro ponto, então, o cristão maduro é constante porque tem raízes em Cristo. Queridos, o motivo da sua constância é porque as suas raízes estão firmadas em Cristo. Então nós permanecemos constantes, porque nós temos raízes. Quem tem raiz aí, diga amém. Eu tenho certeza, queridos, que a cada vez mais que nós estamos buscando ao Senhor, a cada vídeo, a cada devocional como esse que você está aqui, você está criando raízes mais profundas em Cristo Jesus. O segundo ponto é: o cristão maduro aprende com cada estação. Queridos, em todo momento nós estamos aprendendo. Em todo momento o Senhor está nos ensinando algo, seja nos momentos bons ou seja nos momentos ruins. Seja no momento em que você está ganhando ou seja no momento que você está perdendo. Seja no momento que você está feliz ou seja no momento que você está triste, seja no momento de saúde ou seja no momento da enfermidade. Em todos os momentos o Senhor tem um ensinamento para nós. São as experiências que nos faz amadurecer a cada dia. Tem pessoas que amadurecem simplesmente passando por circunstâncias e passando por situações que de alguma forma os ensinam. Muitas vezes é pelo amor, outra pela dor. Muitas vezes nós aprendemos com as coisas que aconteceram com as outras pessoas também, mas nós também aprendemos com as coisas que acontecem nas nossas vidas também. Então, em todo momento, o Senhor está nos ensinando algo. O deserto é a escola do Senhor. O momento de fartura é o momento de aprender também. Como assim? A abundância nos ensina cada vez mais a ser gratos, cada vez mais dar valor àquilo que nós temos. A escassez, ela nos ensina sobre dependência, sobre depender, sobre cada vez mais estar, sabe, nas mãos do Senhor e confiando nele. As lutas nos ensinam cada vez mais a perseverar, a manter-nos de pé, independente das batalhas. Queridos, a todo momento nós estamos aprendendo. Paulo ele vai dizer isso no texto que nós lemos no início. Ele diz: aprendi a viver contente. Ele aprendeu. As coisas que acontecem nas nossas vidas não vêm para nos derrubar, não é o ponto final da nossa história, mas em cada luta, em cada batalha, nós saímos mais fortalecidos e saímos mais maduros, aprendendo coisas novas que a vida tem para nos ensinar. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 3, diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 4, diz: tenha, porém, a perseverança, a sua obra completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que nada vos falte. Queridos, que nós possamos aprender em cada estação. Que nós não sejamos aquele que simplesmente murmura, reclama ou muda conforme as circunstâncias ao nosso redor, mas que essa maturidade possa nos levar a cada dia mais a aprender com cada situação, com cada circunstância. E eu declaro isso sobre a sua vida, que essa maturidade será uma realidade na sua vida. E quando as coisas boas, quando as coisas ruins, quando a adversidade vier, você irá extrair o ensinamento de cada uma delas. Você vai compreender que cada uma dessas coisas, cada uma dessas batalhas, cada uma das lutas, cada uma das estações, vem com um aprendizado sobre as nossas vidas. Eu declaro que você vai extrair o máximo de todas elas. Você vai amadurecer a cada tempo, a cada estação, no nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? E o terceiro e último ponto, queridos: o cristão maduro mantém o coração alinhado. Não importa a fase onde ele esteja. O cristão maduro mantém o coração alinhado. Queridos, nós precisamos disso a cada dia mais. Eu preciso disso. Você precisa disso. Estarmos alinhados a cada dia com Cristo. Que o nosso coração possa estar alinhado com Ele. Porque tem momentos que nós não sabemos o que devemos fazer, qual atitude devemos tomar,
mas quando o nosso coração está alinhado nele. A própria palavra diz: pedir o que quiseres. Queridos, porque não será somente a sua vontade, a sua oração não é a respeito somente das suas vontades, mas quando o seu coração está alinhado ao dele. O seu propósito também está alinhado ao dele. A sua vontade também está alinhada à vontade dele. A palavra do Senhor vai dizer: aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Mas é quando nós estamos alinhados nele. Eles não pensam que essa palavra é para qualquer um, mas essa palavra é para aquele que entendeu que precisa estar alinhado com Cristo. Todas as vezes que você estiver alinhado com ele, você vai orar a oração que ele tem como propósito para a sua vida, assim como Ana. Ana queria um filho e Deus queria levantar ali um novo sacerdote, um novo juiz sobre o povo. Então, Ana ora e diz assim: Senhor, se o Senhor me deres um filho, eu devolverei ao Senhor. Então, o propósito de Ana de ter um filho ligou com o propósito de Deus de ter ali um novo sacerdote para o povo. Então, foi que nasceu Samuel. Então, nós temos que compreender, queridos, que a resposta das nossas orações, ela está ali entrelaçada o quanto nós estamos alinhados com Deus. Não pense que você vai pedir simplesmente algo que vai simplesmente te satisfazer e Deus vai te responder porque Ele quer te mimar. Não. A palavra do Senhor diz assim: não recebestes porque pedistes mal. Nós pedimos para o nosso bem, para o nosso próprio prazer. E quando nós pedimos dessa forma, de uma forma egoísta, de uma forma que só vai simplesmente nos beneficiar, queridos, não espere a resposta de Deus de uma forma positiva sobre a sua oração. Então, o cristão maduro, ele mantém o coração alinhado. Abacuque, capítulo 3, verso de número 17, tem uma versão aqui que eu gosto muito. Abacuque, capítulo 3, verso de número 17, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 58, diz: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e que nada os abale. Eu declaro isso agora sobre a sua vida no nome de Jesus. Que você vai permanecer firme. Nada irá te abalar, porque você está enraizado em Cristo Jesus. E o texto continua dizendo: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Outras versões vão dizer: não é inútil. Para concluirmos então, queridos, a constância é o selo da maturidade cristã. Cristãos maduros têm como evidência a constância. Ele não é inconstante. Ele não tem as suas emoções e a sua espiritualidade como uma roda gigante. Ora está lá embaixo, ora está lá em cima. Não. Ele permanece constante porque as minhas raízes estão firmadas em Cristo. Como assim, pastor? Mas o senhor está dizendo então que não tem momentos baixos e não tem momentos altos? Sim, existem circunstâncias que muitas vezes são momentos ruins e momentos bons, momentos difíceis, momentos mais tranquilos, momentos felizes, momentos tristes. As circunstâncias são variáveis. Ora, as circunstâncias estão boas, ora, as circunstâncias estão ruins. Mas nós permanecemos inabaláveis. O Espírito Santo está aí dentro de você. O próprio Deus habita dentro de você. O Espírito Santo está com cada um de nós. É Ele que nos mantém firme. Não é porque somos bons, não é porque por nós mesmos nós temos essa força, mas o Senhor nos torna inabaláveis, e conforme os textos que nós lemos aqui, nós estamos enraizados em Cristo. As estações mudam, mas o coração maduro permanece o mesmo. Nosso desafio de hoje é buscar no Espírito Santo e orar para que o Espírito Santo nos fortaleça as nossas raízes, que em qualquer situação da vida, seja de abundância ou seja de escassez, o nosso coração permaneça firme e constante no Senhor. Nós possamos ser como Cristo, inabaláveis, imutáveis. Hebreus capítulo 3, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Eu declaro isso sobre a sua vida no nome de Jesus, que as circunstâncias não irão te abalar. Nós seremos como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu declaro que as suas raízes cada vez mais estará firmada, aprofundada em Cristo Jesus. Vento algum irá balançar as suas estruturas, mas assim como Paulo, eu vou finalizar lendo o texto que nós lemos no início, assim como Paulo, nós possamos estar contentes, felizes, satisfeitos em toda e qualquer situação. Filipenses 4, verso 11. Eu vou ler novamente e já encerro com isso. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai, nessa manhã, eu oro por cada vida que está aqui nesse momento, ao vivo ou assistindo esse vídeo. Pai, eu declaro que a cada dia mais ele estará firmado no Senhor. Que as suas raízes estejam firmadas cada vez mais em Cristo Jesus. Declaro, Pai, que no nome de Jesus, a maturidade será cada dia mais uma realidade na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Que nós possamos, Pai, no nome de Jesus, confiar mais em Ti, sermos mais constantes em tudo aquilo que nós fizermos, que na nossa vida a inconstância venha ficar para trás e nós possamos permanecer inabaláveis, independente das circunstâncias. Pai, nós oramos consagrando a Ti a nossa quarta-feira e te pedimos, Espírito Santo de Deus, fica conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Lembrando que hoje tem culto fé, não é verdade? Toda quarta-feira, às 20 horas, culto fé na Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina. Eu espero você lá e sua família, todos juntos para adorarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.